para quem nos vê a partir das antenas internacionais da RTP. Por cá, partimos para a análise a este processo. Está connosco em estúdio André Lamas Leite, especialista em Direito e Processo Penal. Muito bom dia, obrigada por estar connosco. Bom dia, obrigado pelo convite. Vimos que o Iraque levantou duas questões jurídicas sobre o processo penal em curso, dois tipos de questões, de factualidade e de condições de interrogatório de outras testemunhas. Quer ajudar-nos a perceber o que poderá estar aqui concretamente em causa? Ora bom, eu diria que a primeira impressão que nós retiramos das palavras do Sr. Ministro é a ideia de que as autoridades iraquianas estão a tentar prorrogar este processo por mais tempo. Porque, tal como disse o Sr. Ministro, já tinham sido fornecidas às autoridades iraquianas os elementos do processo de inquérito que o Ministério Público entendeu como adequados à resposta à primeira nota verbal que foi entregue pelas autoridades iraquianas, que aqui funciona como Estado acreditante, como é dito à luz da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 1961, que está em vigor em Portugal desde 1968, mas dizia então que, uma vez que já foram remetidas às autoridades iraquianas os elementos do processo que está em fase de inquérito e que têm que ver diretamente com os filhos do Sr. Embaixador, que estarão envolvidos nestes incidentes de Ponte Sor, tenho muita dificuldade em perceber que tipo de outros elementos atenta à factualidade, o que terá acontecido naquela noite em Ponte Sor. Tenho muita dificuldade em perceber que tipo de elementos adicionais é que as autoridades iraquianas agora pretendem, porque estou seguro de que a Procuradoria-Geral da República enviou a certidão do processo que enviou, continha os elementos necessários para essa apreciação. Portanto, essa primeira, enfim, levanta-me estranheza, essa primeira questão dita jurídica. A segunda ainda me levanta mais questões, porque o Sr. Ministro falou nas condições de interrogatório de outras testemunhas. Vamos lá ver. Os filhos do embaixador do Iraque em Portugal não estão, neste momento, com a intenção por parte do Ministério Público de serem interrogados na qualidade de testemunhas. Quer o Ministério Público, e bem, face àquilo que nós conhecemos da comunicação social, quer que eles sejam constituídos arguidos no processo penal e depois, podem optar pelo direito ao silêncio, como é evidente, poderem prestar informações e prestar esclarecimentos sobre aqueles acontecimentos. Portanto, não se trata aqui de outras testemunhas, trata-se eventualmente, não sei se foi um lapsus língua do Sr. Ministro e se ele queria dizer outros arguidos, porque nós sabemos daquela entrevista dos filhos do Sr. Embaixador do Iraque que também lançaram acusações em relação ao jovem português. Portanto, não sei se queria referir a condições de interrogatório de outros arguidos, e aí seria o jovem português também. Mas, repare, este tipo de pergunta é uma pergunta facilmente respondível por via da leitura do Código de Processo Penal. E eu não tenho dúvidas nenhumas que a Embaixada do Iraque em Portugal tem certamente assessores jurídicos, e se não os tem, certamente tem meios de os contratar, que pudessem explicar às autoridades iraquianas, centrais, digamos assim, o que é ser arguido em processo penal em Portugal, que tipos de direitos e de deveres tem o arguido em Portugal. Portanto, quer uma, quer outra das questões me parecem sinceramente destituídas de qualquer fundamento e trata-se, do meu ponto de vista, de uma forma... Portanto, não lhe parece que o Iraque esteja disposto ou aberto a fazer o que o governo português pretende sobre o levantamento da imunidade aos filhos do embaixador? Não. Enfim, claro que nós não podemos fazer futurologia. O Sr. Ministro identificou muito bem as três hipóteses jurídicas à luz da Convenção de Viena que se levantam. Certamente que aquela que acarreta mais riscos de um ponto de vista político das relações diplomáticas é a declaração à luz do artigo 10º dessa mesma Convenção, do artigo 9º, perdão, de persona non grata, porque significa na prática um corte de relações diplomáticas com esse país. Agora, o levantamento da imunidade diplomática por via deste comportamento das autoridades iraquianas não parece ser minimamente uma hipótese que deverá ser considerada. O que a Procuradoria-Geral da República, eu acredito que vai ter dificuldades em responder a estas questões. Como eu Mas que informações adicionais pode fornecer agora a Procuradoria-Geral da República ao Governo? Bom, enfim, só também conhecendo exatamente o teor da nota verbal de resposta das autoridades iraquianas. Mas quanto à factualidade, eventualmente poderá remeter mais elementos do processo de inquérito que eventualmente não tenham sido já remetidos às autoridades iraquianas. O que também me parece difícil, porque estou em crer que a Procuradoria-Geral já o terá feito no primeiro envio.
Quanto a esta questão das condições de interrogatório de outras testemunhas, enfim, que me parece mais ser arguidos, poderá haver uma explicitação numa língua compreensível, o inglês, nomeadamente, do que é ser arguido em processo penal, de quais são os deveres e quais são os seus direitos. Não me parece que a Procuradoria-Geral da República possa fazer mais do que isso. E realmente aqui, eu gostaria, enfim, para as pessoas que nos estão a ouvir lá em casa perceberem, há aqui realmente, parece aqui um jogo do empurra. O jogo de empurra entre as autoridades judiciárias, neste caso o Ministério Público, e as autoridades políticas. Eu diria que o Ministério dos Negócios Estrangeiros está a fazer aquilo que pode à luz da Convenção de Viena. Não tenho dúvida nenhuma quanto a isso e também me parece, enfim, que é de louvar a forma transparente como o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros tem conduzido o processo e tem dado conhecimento à opinião pública. Mas também não quer agir de uma forma mais agressiva, permita-me a expressão, sim, tendo em conta que está aqui em causa a diplomacia, exatamente, não é? A relação entre os dois países. Nós temos que ver que a Realpolitik, como assim é chamada, é aquela que domina as relações diplomáticas entre os Estados. Por muito que diga o Sr. Ministro, e estou seguro que também o quererá, que pretenda a administração da justiça nas suas palavras, nós temos que ver que aqui os interesses económicos e diplomáticos muitas vezes suplantam os interesses da administração da justiça. Não estou em crer que haja levantamento de imunidade diplomática por parte das autoridades iraquianas, por via do comportamento até agora seguido. A possibilidade de um julgamento deste processo no Iraque é uma possibilidade que a lei admite, mas temos que ser honestos e seria farisaico da minha parte estar aqui a dizer que acredito num julgamento sério, equitativo, do due process of law no Iraque. Não acredito meramente nessa possibilidade, até porque há depois muitas dificuldades práticas e probatórias em que o processo decorra no local onde o crime não ocorreu. Não é por acaso que a regra da aplicação da lei no espaço é exatamente o princípio da territorialidade. Os crimes têm que ser julgados no lugar da sua prática, exatamente por um dos aspectos, é por via da recolha de provas. A última hipótese realmente é essa declaração de persona non grata. E há bocadinho também só um comentário quanto ao que disse o Ministro. É verdade que só a saída definitiva ou a chegada ou a saída definitiva de alguém da missão diplomática, neste caso dos filhos, é que tem que ser comunicado ao Ministro dos Negócios Estrangeiros. Portanto, os filhos do Sr. Embaixador, se for uma saída temporária, podem sair quando entenderem. Agora, o que pode perfeitamente acontecer, não podemos ser ingênuos, é que aquilo que aparentemente é uma saída temporária se torne definitiva e, portanto, que acabe por nem ser comunicado às autoridades portuguesas. O que me parece é que esta Convenção de Viena é de 1961. Um período em que nós estávamos em plena Guerra Fria, em que havia dois blocos claramente definidos, em que as missões diplomáticas tinham um quantum de perigosidade que hoje em dia não se levanta na maior parte dos casos. Eu não digo que não haja regimes, estou a lembrar da Coreia do Norte, do Vietnã e de outros, em que realmente ser diplomata comporta riscos elevados e que, enfim, que isso muitas vezes também possa ser extensível à família. Mas eu penso que esta Convenção necessita urgentemente de uma revisão, nomeadamente da sua limitação e colocando de fora o que são os membros da família. Principalmente por uma coisa muito curiosa, é que a Convenção de Viena de 61 não define o que entende por membros da família. Portanto, enfim, no rigor, ambígua nesse é bastante ambígua. Tem uma primeira norma definitória, como é habitual neste tipo de convenções, do artigo 1º, onde nós não encontramos o que se entende por membro da família. Portanto, enfim, claro que um tio, um primo afastado, numa interpretação a que se faz da Convenção, poderá não se considerar como membro da família, mas era bom que essas questões estivessem taxativamente previstas, porque nós estamos a falar de um instrumento internacional que foi aprovado no quadro da ONU e que, por isso mesmo, é suscetível de um conjunto de interpretações muito diversas, consoante o interesse de cada um dos momentos. E neste jogo do empurra, como referiu há pouco, tendo em conta os instrumentos que podem ser utilizados na lei, é um processo que pode durar quanto tempo até ao desfecho? Ora bem, agora a Procuradoria-Geral da República, estou em crer que dará uma resposta também bastante breve. O Sr. Ministro apontou mais ou menos o prazo para a próxima sexta-feira, quando regressa da visita de Estado à Índia. Eu acredito que a Procuradoria-Geral da República responderá até essa altura e depois, realmente, como disse o Sr. Ministro, a resposta ou a decisão cabe ao Governo deliberar num destes sentidos. Ou seja, enfim, de retomar ou renovar o pedido de levantamento de imunidade diplomática, considerando finda este pedido de esclarecimentos, portanto, dizendo claramente às autoridades iraquianas que não há mais nada a esclarecer e, portanto, que pede uma decisão final às autoridades iraquianas quanto ao levantamento, ou então, entendendo que isso não é possível, remeter os elementos do processo em conjugação com a PGR
para julgamento por parte dos tribunais iraquianos, enfim, o que também não me parece uma boa solução, ou então utilizar um mecanismo mais forte, que é um mecanismo, digamos assim, de sanção diplomática, de declaração de persona non grata, ou de via também de eventuais sanções ao Iraque. O que é particularmente difícil, porque estando nós enquadrados no domínio da União Europeia, este tipo de sanções económicas, por exemplo, Portugal não tem neste momento a autonomia para as fazer unilateralmente. Só poderá fazer no quadro da União Europeia. E ninguém está a ver que no quadro da União Europeia, devido a um acontecimento deste género, haja consenso diplomático e político para lançar sanções económicas por via de um acontecimento como este, que é grave, sem dúvida nenhuma, mas que não é suficientemente grave para ultrapassar os interesses económicos e políticos que dominam a diplomacia e sempre dominaram. Veremos então o que se segue. André Lamas Leite, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Um bom dia. Muito obrigado, bom dia.